Glória a Deus, que Deus abençoe você. Estamos iniciando mais um programa Profetizando Vida. Esse programa que tem o intuito de levar a palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz, ela é lâmpada para os nossos pés e também luz para os nossos caminhos. Eu oro para que essa palavra alcance o seu coração, possa abençoar você, abençoar toda a sua casa, abençoar a sua família. São milhares de testemunhos daquilo que Deus tem feito por meio desse programa e de cada oportunidade que nós temos de pregar a palavra de Deus, seja em um culto, seja em uma oportunidade, e glória ao nosso Deus por isso. Eu quero muito que o seu coração esteja aberto para ouvir a palavra de Deus nesse dia, esse dia que o Senhor já fez, esse dia que você tem a oportunidade de estar aqui assistindo, escutando a palavra de Deus. Eu quero trazer uma reflexão ao seu coração com um tema, o teste da tempestade. Está lá em Marcos, capítulo de número 4, do verso 35 ao verso de número 41. Marcos, capítulo de número 4, verso 35 ao verso 41. Você pode ler comigo, por favor, o texto. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, que palavra maravilhosa, um texto que todos nós conhecemos, de Jesus acalmando a tempestade. E de fato eu acredito que todo ser humano, todas as pessoas, elas passam por circunstâncias na sua vida, por testes, aonde há um desejo do nosso Deus de sermos aprovados. A Bíblia diz em Tiago que todos os dias nós somos provados, mas uma vez aprovados, nós receberemos a coroa da vida. É muito bom sabermos que o nosso Deus é um Deus que, apesar de nos permitir viver algumas circunstâncias, é um Deus que está presente, é um Deus que está com você. Deus está na alegria, está na dor, está na luta, está na circunstância, está na bonança, está vivendo realidades aonde você está satisfeito, realidades que também talvez você está um pouco perdido. Nosso Deus é um Deus onisciente, onipotente e também onipresente. Ele está em todos os lugares. Eu quero, por meio desse texto, trazer uma reflexão ao seu coração ou algumas reflexões. Por exemplo, o verso de número 35 diz: naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Ou seja, a primeira reflexão, para onde Jesus manda, ele confirma a sua presença. Jesus não disse, vai para o outro lado. Jesus disse, olha, vamos para o outro lado. Jesus não apenas dá uma direção, Jesus se coloca nela. Jesus, ele não pede nada para você que ele não esteja junto. Jesus jamais vai pedir algo para o seu coração que ele não te respalde, que ele não esteja do seu lado, que ele não esteja te guardando, que ele não esteja te protegendo. Ele disse, olha,
Eu não quero apenas que vocês vão para o outro lado, eu vou com vocês. Foi uma direção, ou seja, para onde Jesus manda, ele confirma a sua presença. Vamos juntos para o outro lado. Às vezes você se sente tão sozinho, tão solitário, tão abandonado diante daquilo que você está fazendo, mas se você tem uma convicção de que foi Deus quem te pediu, Ele está aí, Ele está com você, Ele está guardando a sua entrada, Ele está guardando a sua saída, Ele está te dando livramentos, Ele está te protegendo, Ele está colocando a mão, Ele está te dando corda, Ele está fazendo você fluir, né? Às vezes não do jeito que você queria ou não da forma, mas isso não quer dizer que Ele não esteja. E o texto, ele diz, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. A reflexão que eu trago em cima desse versículo é a preocupação dos discípulos em ter Jesus no barco. Quando Jesus disse vamos, a Bíblia diz que eles deixaram a multidão, pegou Jesus e colocou no barco. E essa deve ser uma preocupação que eu e você devemos ter. Jesus precisa estar nos barcos da nossa vida. Quantas vezes a gente pega o barco da nossa vida ou de alguma estação da nossa vida e a gente sai sem Jesus, começa um casamento sem Jesus, começa um relacionamento sem Jesus, começa um ministério sem Jesus, começa uma empresa sem Jesus, começa um projeto sem Jesus. Quando Jesus disse vamos, eles não desperdiçaram nem um minuto. A Bíblia diz que eles pegaram Jesus e falou, vem, se você vai, então vamos. Leve Jesus com você. Tenha uma preocupação em ter Jesus em tudo na sua vida. O texto diz que eles levaram Jesus. E o texto também diz, verso 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Terceira reflexão. O discipulado de Jesus vai muito além de alegrias. Quando a gente aceita que a forma de Jesus nos discipular, a forma de Jesus nos ensinar, vai muito além de alegrias, faz parte. A preocupação, o vendaval, a tempestade, faz parte. A nossa vida é uma vida de ciclos, de altos e baixos, de realidades de choro e de alegrias, e tudo isso faz parte do discipulado, do ensino, da universidade de Deus na nossa vida. E eu aceito isso, aceito para que o meu coração esteja não preparado, mas no mínimo sabendo da possibilidade de enfrentamentos que eu terei que viver para que Jesus alinhe meu coração, para que eu seja purificado, para que eu seja ensinado, para que eu me torne a cada dia mais ilibado. A Bíblia diz que Ele está nos aperfeiçoando até chegarmos à estatura do homem ou do varão perfeito. E o texto diz, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Esse ponto, essa reflexão eu amo, porque eu trago quando o descanso confronta o medo. Enquanto os discípulos estavam com medo, Jesus estava descansando. É tão bom quando o descanso da nossa alma, o descanso ele confronta toda ansiedade, todo o medo do nosso coração. É perceptível que a tempestade da nossa vida, muitas vezes, ela não é externa, ela é aqui, ela é dentro. A percepção à sua volta não é a mesma que você está tendo, porque a tempestade, muitas vezes interna, é maior do que a externa. Jesus está dizendo, olha, o coração de vocês está com um vendaval muito mais aflorado do que o mar está dizendo. E Jesus estava descansando, Jesus estava com a cabeça no travesseiro. O que Jesus está nos ensinando?
Jesus está ensinando que é possível descansar em meio ao medo, descansar em meio à tempestade, descansar em meio ao vendaval. Descanse o seu coração em Deus, descanse a sua vida, a sua casa em Deus. Ele está guardando você, coloque diante dele, ore, busque a Deus intensamente, mas descanse. O texto diz, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Eu trago uma quinta reflexão. O Deus do barco é o mesmo Deus que tem o controle do universo. Sabe uma das coisas que mais me impressiona em Deus? Que o mesmo Deus de detalhes é o mesmo Deus criador de tudo. Sabe, esse Deus que nós estamos conversando sobre ele aqui, é o Deus que criou o universo. Sabe, esse Deus que te livrou de uma bala perdida hoje, que te livrou de um acidente de carro, sabe, esse Deus que livrou a cabeça do seu filho da quina da mesa, é o mesmo Deus que fez tudo, que move tudo, que cria tudo. Interessante, porque o mesmo Deus que estava ali com eles, como um companheiro dentro do barco, é o Deus que disse, acalme tudo, mar acalme, tempestade pare. É por isso que os discípulos não entenderam tamanha soberania e o sobrenatural sendo nítido ali sobre a vida deles. Por quê? Porque o mar o obedeceu. E esse é o nosso Deus, esse Deus que parece que cuida das coisas tão pequenas, mas Ele é um Deus tão grande na nossa vida. E essa reflexão é tão poderosa para acalmar o seu coração, para acalmar a tua vida. E o texto, ele termina dizendo, então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu trago uma última reflexão. O medo coloca em xeque quem é Jesus. O medo dos discípulos perguntou, quem é este que até o mar obedece? O medo faz isso. Ele coloca em dúvida a sua fé. Ele coloca em xeque aquilo que você já viveu de Deus. Os discípulos que já experimentaram milagres junto com Jesus, era eles que estavam dizendo, como assim? Cuidado, porque o medo abafa a sua fé, o medo, ele atrapalha você. Em o nome de Jesus eu oro, para que você seja aprovado nas tempestades da tua vida. Essa palavra é uma palavra, é um recado de Deus ao meu coração, ao seu coração. Vamos encher o nosso coração de fé, que a partir desse programa você possa ajoelhar, dobrar o seu joelho e dizer, Senhor, eu confio na tua soberania, eu confio que o Senhor está no meu barco, eu te convido, eu te chamo, você é bem-vindo na minha vida, você é bem-vindo no meu casamento, você é bem-vindo em tudo na minha história. Em o nome de Jesus, eu posso orar com você e selar essa palavra. Pai, eu abençoo cada um dos meus irmãos e que sejamos movidos pela fé. Preencha todo o vazio do coração dos meus irmãos e que eles sejam tomados de um descanso que só a tua presença pode nos dar. Eu selo essa palavra em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu abençoo a tua vida, abençoo a tua casa. Nós vamos ficando por aqui com mais um programa Profetizando Vida. E até o próximo programa. Um grande abraço e que Jesus te abençoe.